Oi, gente! Tá começando mais um Mundo UFG. No programa de hoje, o assunto é uma ação de extensão do curso de Engenharia de Materiais da UFG, que transforma a ciência em uma experiência interativa com alunos da educação básica. Isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Jéssica Lima e sou uma mulher de pele clara e cabelos longos, castanhos e cacheados. E agora vamos conferir a proposta de um projeto de extensão da UFG que realiza simulações da ONU, a Organização das Nações Unidas, para estudantes de ensino médio. Rodou. Debates, diplomacia e política internacional. Tudo isso integra o projeto Algobenário da UFG, que promove simulações da ONU em escolas e faculdades, aproximando estudantes de temas globais e da prática do diálogo. O Centro de Pesquisa e Simulação Algobenária é um projeto dos estudantes de Relações Internacionais da UFG. Majoritariamente tem pessoas de outros cursos. E a gente faz simulações do modelo ONU, sendo que a principal é esse evento que está acontecendo, que é o GOMUN Goiás Model United Nations. A simulação ela é bem útil no sentido de te preparar um pouco para o que é uma realidade de um comitê internacional, de organizações que às vezes a gente não tem tanto contato, né, no dia a dia, sem contar que ela desenvolve habilidades de oratória, de argumentação, de fala em público, mas para quem está no staff também desenvolve muito uma responsabilidade e um senso de coletivo, né, porque nós somos um coletivo voluntário. Durante as atividades, os participantes representam diferentes países e discutem temas internacionais em comitês inspirados na Organização das Nações Unidas. É um ambiente de contato, de troca muito grande com pessoas de várias universidades. Então, eu acho que, para além de todas essas capacidades técnicas e de soft skills que a gente desenvolve, conhecer gente de locais dos mais diferentes é muito interessante também. A gente tem gente vindo do interior, lá do norte de Goiás, depois de Brasília, que veio também para fazer parte da nossa imprensa. Então, isso é muito interessante. As pessoas que simulam e estão no ambiente de simulação, elas viajam muito e fazem muitas conexões. A nossa própria delegação mesmo, a gente já mandou gente para São Paulo esse ano, para simular na USP. Então, é uma troca muito interessante, é um intercâmbio cultural muito legal dentro do próprio país. As simulações incentivam habilidades como oratória, negociação e trabalho em equipe, aproximando os estudantes de debates internacionais. A gente tem um projeto comum nas escolas, que ele estende esse saber, ele estende esse campo de atuação, né, esse campo de debate, de imersão nos temas da política internacional atual para as escolas, né, para o ensino médio, ensino fundamental. Então, realmente uma extensão disso do que a gente vê em relações internacionais, né, que é a primeira coisa que vem na cabeça. Quando a gente fala de relações internacionais, muita gente pensa direto na diplomacia, né, nas organizações internacionais, enfim. Então, é justamente essa extensão do que a gente tem no nosso curso, do que a gente pode oferecer, né, para essa imersão um pouco maior do que é, de fato, as relações internacionais. Quando você simula, você consegue entender diversos pontos de vista de outros países, os choques culturais que alguns debates promovem. Então, existem alguns temas que não são universais e você consegue ter essa visão mais enriquecedora, tendo a opinião de outros países. A gente faz um estudo prévio e consegue entender o ponto de vista de cada uma das nações, então é muito interessante. E você se lembra de qual era a sua visão sobre a ciência quando ainda estava na escola? Uma ação de extensão desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Materiais da UFG, do campus Aparecida, leva a ciência de um jeito descomplicado e interativo para estudantes da educação básica. E para conhecer mais sobre esse projeto, já está aqui com a gente no estúdio a professora Nara de Souza, professora do curso de Engenharia de Materiais na UFG, no campus Aparecida de Goiânia. Professora, é um prazer falar com você. Seja bem-vinda ao Mundo UFG. Muito obrigada pelo convite, Jéssica. E a professora se autodescreve como uma mulher parda, alta, com cabelos e olhos castanhos. Professora, conta pra gente quando que nasce a ideia de fazer uma ação de extensão que leva o conhecimento científico da UFG direto para a escola. Essa, especificamente, ela nasce dentro da disciplina laser, em aplicações biomédicas. Então, a princípio, a ideia era fazer um evento interno dentro da FCT,
no campus de Aparecida e com o desenvolver dos experimentos do projeto, então os próprios discentes solicitaram que essa ação fosse desenvolvida numa escola e foi isso que aconteceu, numa escola em Aparecida. E a escola, né, ela recebeu a ação durante o mês de maio e no mês de maio tem o Dia Internacional da Luz. Explica pra gente um pouco o propósito dessa data. Essa data ela foi conferida pela Unesco, então para marcar a primeira aplicação do laser, isso em 1960, e para que a gente perceba a importância da luz, não só na parte de iluminação, que é a primeira ideia que nós temos, mas sim em aplicações como telecomunicação e também aplicações médicas. Professora, e essa ação ela faz parte de uma disciplina, como a senhora ressaltou. Quem que são os alunos, né, envolvidos nesse projeto? São todos alunos do curso de Engenharia de Materiais e essa disciplina para eles é uma disciplina optativa e então eles vão atrás dessa disciplina exatamente para poder ter uma visão um pouquinho além do que a gente vê dentro do curso de Engenharia, né? Então é uma coisa a mais para eles trabalhar, por exemplo, interação da radiação com a matéria biológica. E eles já esperavam que teria esse momento de levar isso à escola? Como que foi esse processo? Não, isso foi uma coisa que foi sendo construída no decorrer do curso mesmo, né? Então foi uma conversa, como é uma disciplina muito prazerosa para mim, porque é uma das minhas linhas de pesquisa. Então a gente foi conversando e isso foi se desenvolvendo, né? Ao longo do curso. Professora, levar o conhecimento científico para a escola é uma missão que pode ter alguns desafios. Na sua opinião, quais seriam os principais desafios em fazer essa transmissão, né, da sala de aula para a escola? Então, eu acho que aí foi a parte mais interessante da participação dos discentes, né? Porque eles tiveram, então, que interpretar conceitos complexos e desenvolver experimentos, porque a gente não queria só fazer uma apresentação, a gente queria conversar com essas crianças e mostrar para eles o quanto a ciência é palpável. Então, a complexidade foi sendo dissolvida com os alunos criando mesmo experimentos para mostrar processos de aplicação do laser, né? Então, foi divertido. Aqui no programa a gente sempre comenta, né, que uma das missões da ciência da universidade é levar aquilo que é produzido aqui para a sociedade. Você acha que esse é um bom treino para os alunos, né, da graduação já serem relembrados dessa missão que faz parte de todo aquele que está aqui na UFG? Sim. Principalmente com criança, né? A gente percebe que quando você vai mostrar isso para adolescentes, eles já vêm olhando para a ciência como uma coisa um pouco mais complicada, tão inacessível, cheia de mitos, e a criança não. Então, quando você faz uma apresentação precoce da ciência em sala de aula, eu acho que a gente tem um ganho muito importante ali, né? E eu faço tudo com muita motivação. Então, como eu tenho criança em casa e ela argumenta o tempo inteiro e ela questiona o tempo inteiro, eu me sinto na obrigação de não deixar isso morrer, né? De deixar essa chama acesa. E isso foi importante para os meus alunos também, né? Perceber que são coisas do dia a dia e que se a gente investir um pouquinho do nosso tempo, talvez a gente consiga atrair mais cientistas para o futuro, né? E esse olhar, né, curioso, assim, ele é muito típico da infância. Mas como que vocês planejaram as atividades, né, de transformar aquelas disciplinas, conceitos que muitas vezes parece difícil, inclusive para a gente adulta. Então, como que vocês se planejaram realmente de transformar aquele conteúdo em atividades que engajassem o público infantil? Então, os discentes assistiram vários vídeos, então era tudo discutido em sala de aula, como que nós vamos mostrar esse tipo de aplicação, o que é uma coisa palpável que eles têm em casa. Então eles riscaram a mãozinha com marca-texto, colocava luz ultravioleta, então coisa que eles realmente conheciam. Então teve muito de participação ativa dos discentes em transformar todo aquele conteúdo complexo, não só de como funciona, né, um laser ou como que ele funciona numa aplicação, num consultório. Então, houve muita
muita dedicação dos alunos, tentando converter todo esse conhecimento numa coisa mais agradável, mais palatável, que trouxesse às crianças, a atenção das crianças para esse tipo de aplicação. E como que foi o contato com a escola, né? A escola da rede pública em Aparecida de Goiânia? Como que foi esse processo tranquilo. de chegar até eles? Teve uma boa receptividade? Muito tranquilo. É uma escola muito próxima lá do campus, né? A nossa unidade, ela está bem afastada, está em zona rural, né? Em área rural. Então, é a primeira escola que tem depois que a gente sai da zona rural, e eles aceitaram e nos receberam com muita tranquilidade. Quando vocês chegaram na sala, como que foi a reação das crianças? Assim, a média de idade delas estava por volta de qual idade? Em torno de 11 a 12 anos. Então, é aquela época que eles são mais alterados, né? Então, mas foi muito divertido. Era isso mesmo que a gente esperava, né? E o encantamento é ver uma boquinha aberta porque está conseguindo entender as coisas, correlacionar com o que vê a mãe fazendo, com o que vê na TV. Então, eu acho que teve um ganho muito, muito alto para nós, né? Para a nossa equipe. E vocês receberam um feedback, né, de como foi, de como que foi os comentários dos alunos depois que vocês saíram da escola? Nós tivemos uma dificuldade até de sair da sala. É mesmo? Foi bem imediato, né? E eu conversei rapidamente com o diretor, eu acho que nós temos portas abertas para voltar por lá. E por falar nisso, né, pensando no futuro, a senhora pensa que é uma possibilidade levar isso para outras escolas? Você consegue já pensar em outros tipos de atividades, né, realmente para fortalecer esse projeto e ampliar esse alcance? Sim, tem um projeto que está ainda não foi cadastrado, mas ele já está em execução, a gente já fez algumas inserções na escola, que é o Materializando, que é exatamente levar a ciência de materiais para crianças. Eu insisto nesse ponto que a gente não pode perdê-las de vista. Eu tenho muita preocupação de que a gente acabe perdendo futuros cientistas, e eu acho que o meu foco é isso, ciência precoce. Então, já tem a participação do Materializando em algumas escolas, 5ª série, né, que é exatamente a transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, e isso deve continuar pelos próximos anos. Professora, para a gente finalizar, a senhora acha que um dos caminhos, né, de levar essa ciência para mais pessoas, e isso mesmo que a senhora disse, né, de formar, de incentivar a formação de futuros cientistas, passa por essa atenção dos cursos, dos professores de diversas áreas, exatas, biológicas, humanas, para a escola? A escola talvez seja um ponto assim de encontro entre ciência e sociedade? Eu acho, e eu acho que as ciências aplicadas também têm que dar um pouco mais de atenção nessa parte da extensão em escola, né? Como eu sou bacharel em física, formada aqui pela UFG, a gente vê isso muito nos cursos de licenciatura, né? Então você vê a ciência biológica, a química, a física, a matemática, mas é difícil a gente ver o pessoal das áreas aplicadas, né? Então é mais raro. Então eu acho que a gente precisa não deixar se perder tanto, né? Para que a gente não tenha um prejuízo futuro. Então eu acho que é na escola, sim. É o caminho, né, professora? Eu acho. Professora, muito obrigada. Foi um prazer falar com a senhora, e volte mais vezes aqui no Mundo UFG. Só nos chamar. Bom, gente, agora vamos para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco já voltamos com mais Mundo UFG. Já estamos de volta com mais Mundo UFG. E agora vamos para o nosso próximo conteúdo, que fala mais sobre um estudo da UFG que analisou o DNA de diferentes variantes do Covid-19 para prever novos surtos da doença. Saiba mais na matéria. Coletar dados, identificar padrões e analisar os resultados. No laboratório de pesquisa, grandes contribuições podem vir de pequenos detalhes. E o que um cientista faz diante de uma emergência em saúde?
Bom, assim como os vírus, que se adaptam e geram novas variantes, é preciso que o trabalho desenvolvido por esses pesquisadores se adapte também. Foi isso que aconteceu aqui no LGBio da UFG, que através de parcerias firmadas por eles, passaram a desenvolver e aplicar um novo protocolo para o sequenciamento do vírus da Covid-19. E a gente sempre trabalha aqui com planta e animal, procurando, investigando a diversidade genética desses animais e dessas plantas, principalmente aqui do Cerrado. Então, a gente trabalha com protocolos de sequenciamento de DNA para detectar essa diversidade genética, ou seja, a diversidade do DNA dos organismos. E a gente viu no início da pandemia uma necessidade de analisar a genética do vírus, do coronavírus, né? Então, no mundo inteiro, eles estavam analisando essa diversidade, inclusive na detecção de novas variantes que iam surgindo. E a gente viu, a professora Mariana viu a necessidade de mandar o projeto para a FAPEG, e aí a gente conseguiu um financiamento para a gente utilizar esses protocolos e equipamentos de sequenciamento para fazer a vigilância genômica da Covid. O sequenciamento genético é uma técnica que desvenda o DNA de plantas, animais e até mesmo de vírus. A pesquisa desenvolvida pela UFG coletou esses dados genéticos de diferentes variantes do coronavírus, de modo que, quando comparados, eles possam indicar possíveis surtos da doença. E o que a gente vê? O vírus está estável, entre aspas, geneticamente, evoluindo pouco, mudando só um pouquinho, de repente começa a ter mais variação. Isso significa que entrou uma nova variante na população, tá certo? A diversidade genética do vírus aumentou. E logo depois a gente tinha um novo surto, ok? Então, em vez da gente dar nomes para grupos de linhagens, a gente está analisando em tempo contínuo essa variação e que a gente percebe que quando a variação aumenta é porque entrou uma nova variante. Depois a variação cai, porque na realidade a nova variante passou a ser a dominante. A vigilância epidemiológica é importante para a atuação focada de agentes da saúde pública. O monitoramento das diferentes características dos vírus permite que as políticas de saúde antecipem períodos de aumento de casos e a mortalidade da doença, além de acompanhar a efetividade das medidas de prevenção de novos casos graves. Então, até hoje, de vez em quando a gente vê as notícias, tem uma nova variante, né? O pessoal fica um pouco preocupado, mas aí se vê que a vacina ainda é suficiente para segurar, né, vamos dizer assim, os casos mais graves, a mortalidade, você não tem um aumento de mortalidade nem nada, porque a vacina ainda é suficientemente forte para segurar essa nova variante que chegou. Mas o vírus continua evoluindo, tá certo? Ele vai evoluindo, né? É o que acontece mesmo, é a evolução em ação. A partir do estudo que já foi desenvolvido, é possível que novos trabalhos façam acompanhamento de outras doenças virais. A aplicação da tecnologia que já é conhecida pode auxiliar na previsão de variantes da dengue e da gripe, por exemplo. A gente pode usar as mesmas tecnologias de sequenciamento de nova geração para detectar umas variantes, por exemplo, da gripe, né? Então, todo ano a gente vê variantes da gripe com algumas mutações, então a gente pode prever qual variante pode estar próxima a acontecer com maior frequência na população. Então, isso varia para todas as outras doenças virais, né, como da dengue também. Então, a gente pode aplicar as mesmas metodologias e técnicas de sequenciamento para monitorar essa evolução, né, essa diversidade genética que está acontecendo ao longo do tempo para esses virais. Parabéns pela reportagem, Letícia. Olha, e antes de terminar o nosso programa, eu quero lembrar você de participar com a gente aqui, conectando através do nosso número de WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela. Se conectar com a gente é sempre muito simples. E também dá para ver essa matéria e outros conteúdos por meio do nosso Instagram, no @TVUFG. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição do Mundo FG, na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.